E atendendo a muitos pedidos, hoje eu estarei fazendo um tour aqui no meu jardim. Vou mostrar alguns cantinhos novos que eu tenho feito nos últimos dias, pois como agora o nosso tempo está mais firme, não tem mais tanta chuva, o sol está aparecendo e o frio chegou, gente. Então é uma época ideal para a gente estar movimentando o nosso jardim e fazendo novos cantinhos. Eu sou a Prof. Rutinha e você está no canal Prof. Rutinha e suas suculentas. Vamos começar assim com esse panorama, né, aqui do sítio. A minha casa aqui no sítio é uma casa simples, é tudo muito rústico, mas é dessa forma que eu cultivo as minhas lindezas e que tem dado certo aqui para mim. O que eu quero chamar a atenção para vocês é que parece ser muito cedo, né? Mas não é, gente, já é quase 8 horas da manhã. Já estamos em torno de 7h30 a 15 para as 8 da manhã. Aqui no sul, nesse período do ano, hoje nós estamos no dia 2 de junho, tá? Para situar vocês, de repente, no futuro, quem for ver esse vídeo. A gente tem o outono, quando se aproxima mais do inverno, como a gente está se aproximando do inverno, esse mês começa o inverno, os dias mais curtos. Então já é quase 8 horas da manhã e o sol ainda, né, tá lá, querendo nascer e ainda não nasceu. Então é um período que temos poucas horas de sol durante o dia. Então essas horas de sol, elas têm que ser muito bem aproveitadas. Então, por exemplo, aqui nesse canto aqui eu quase não tenho mais suculentas, eu tenho só o meu tambor da máquina de lavar, que eu tenho as fantomes ali, mas elas resistem bem, algumas portulacárias. Mas a maior parte das minhas suculentas que eu cultivava neste lado eu tirei. Por quê? Aqui faz muita sombra, essas árvores, elas cresceram muito. Então elas fazem muita sombra. É em torno de 2h30 da tarde que já tem sombra. Então o sol, ele começa... Desculpa, gente. A partir das 8, 8h30 pegar aqui e até 2h30 da tarde já começa a sombrear. Então é muito pouco. Então eu opto, né, em estar colocando tudo para o meio do jardim. Tudo que eu puder colocar para o meio do jardim eu estou colocando. Deixa eu mostrar para vocês como está aqui o canteiro que eu fiz há pouco tempo com vocês. O canteiro no chão. Esse canteiro no chão, ele já era para mim ter feito ele, para eu ter feito ele, final de março. Eu não consegui, gente, estava chovendo muito calor. O sol estava muito quente. Fiz ali meados de abril. Isso, foi meados de abril. E mesmo assim, muitas suculentas aqui queimaram, algumas melaram. Eu tinha colocado várias aqui, a paraguaiense, gente, da paraguaiense, queimaram, melaram. Sobrou algumas rosetinhas só. Ali na frente, eu tenho a Fred Ives. Ela queimou, tenho até algumas folhinhas para mostrar para vocês, ó, que queimou. Mas agora, graças a Deus, o tempo mudou, né? E agora elas estão bem. O problema é que elas não cresceram muito. Se eu tivesse, né, tivesse conseguido fazer esse canteiro um pouco antes, ali no meados de março, né, no meio do verão, não do meio do verão, né, mas já era início do outono, porque o outono começa em março, né, gente, mas a gente sabe que é muito quente ainda. Mas se eu tivesse conseguido fazer ali, essas gibifloras que vocês veem ali atrás, ó, elas estariam muito maiores. Elas estariam, né, mais bonitas. Porque o que vai acontecer agora, né? Agora elas vão entrar em dormência. As gibifloras, ó, elas entram em dormência. Para vocês verem, essas folhas de baixo, maiores, são do verão, onde elas crescem bastante. Aqui no meio, ó, ela tem crescimento. A gente vê que ela cresce. Mas olha como ela cresce bem menor. Então, querendo ou não, né, o canteiro agora ele vai ter que esperar a primavera chegar para ele dar um boom de crescimento novamente. Mas o legal, gente, é que ele vai ficar muito colorido, né? Já tá ficando. Olha só que coisa mais linda. E eu tenho outra também que está muito colorida. Olha que coisa linda. A Laurence, gente. A Laurence, ela ama ser cultivada dessa forma. Olha que lindona. Então, né, para estar deixando mais algumas dicas para vocês, né? De repente a gente não... Ah, por que a minha plantinha não cresceu? Não, é porque, de repente, você não plantou ela no momento certo, no período correto que deveria ser plantada, no período certo que ela teria um crescimento maior.
E aqui na frente de casa, gente, eu tenho algumas bancadas que o meu marido fez para mim, para, né, para estar cultivando elas, né? Mas essas bancadas, elas são provisórias, elas não vão ficar aqui. Mas enquanto elas estão aqui, a gente vai aproveitando, né? E é um local assim como eu falei para vocês. Agora eu tenho que estar aproveitando o local onde pega sol, e aqui pega bastante sol mesmo. Então assim, tá lotado de plantinhas. No verão, gente, a maior parte aqui não estava aqui. Como estava muito quente, aqui pega muito sol, a maior parte dessas plantas não estavam aqui. Então eu trouxe agora nesse período. Deixa eu ir mostrando para vocês. Aqui eu tenho esse... É um balde que eu fiz a reciclagem, né, com meu rabo de macaco. Aqui eu trouxe uma árvore que eu tenho já há bastante tempo mesmo, da Jade. Olha que linda, gente, que ela está. Olha o tamanho. Trouxe para cá, ela estava no canto, né, que eu falei para vocês, aquele canto que quase não pega sol, eu trouxe para cá para pegar sol. Essa já é uma planta nativa daqui mesmo, que tem nas árvores aqui. É um tipo de cacto. Olha que lindo. E ele dá uma floração muito bonita, gente. Porém, ele ainda não floriu comigo. Vamos esperar. Esse é um vaso novo que eu fiz. Essas são as White-Gilvas. Ah, mas como que eu sei que é a White-Gilva e não é a Fantôme? A White-Gilva, gente, ela fica bem maior que a Fantôme. Ela é mais aberta. A Fantôme, ela fica com a rosetinha mais fechadinha. Tá? A coloração também. Essa, se eu for cultivar ela mais em local coberto, ela fica bem branquinha. Maior e bem branquinha. Já a Fantôme, ela fica numa coloração mais acinzentada. Aqui eu tenho outro também, ó. Esse já tá bastante tempo aqui, né? Já passou o verão todo aqui. Deixa eu dar uma passadinha rapidinha aqui nas bancadas, gente. Tanta planta para mostrar. Se eu não passar um pouquinho mais rápido, a gente não vai conseguir ver tudo. Esse cantinho aqui, ó, ele já tá preparado, né? Tá esperando que eu vou fazer. Pelo menos eu quero fazer aquelas latinhas de atum, de atum e de sardinha, gente. Quero fazer umas latinhas de atum e de sardinha para colocar aqui. Já tem algumas ali, ó, já. Quero encher ali. Então aqui são várias espécies mesmo. Gente, eu não vou estar falando o nome de todas, senão a gente vai se ater a isso, né? E hoje é mais um tour para mostrar para vocês, né, a organização do meu jardim, como elas estão ficando coloridas, bonitas. Falar também, né, como agora a gente tá num mês, como, né, eu iniciei, que é um mês aonde o sol, a gente tem que estar procurando o sol. Eu sei que tem muitos jardins aí que também fazem isso. Então, para estar deixando dicas para vocês de jardinagem, né? De como cultivar elas assim, desse jeito, a céu aberto. Aqui nós temos outra bancadinha com mais lindezas. Algumas não estavam aqui, como eu falei para vocês, eu trouxe agora. Tem alguns vasinhos que eu pretendo trocar, né? Mudar elas de vasinhos, vamos botar assim que pega mais sol, né? Então assim, ó, todos esses detalhes, gente, de você virar um vaso de um lado ou do outro, ver qual é o melhor ângulo para elas estarem pegando bastante sol, né? Porque agora é um período que elas precisam mais de sol. A gente saiu de um período onde estava meio que escondendo elas do sol, de tanto sol que a gente tinha, né? E agora a gente tem que dar mais sol. Ali eu tenho algumas... duas banheiras, uma que eu tenho que refazer, que tá muito antiga, eu não consigo mais nem pegar ela, olha lá como ela já tá quebrada. E essa já é uma, né, de Echeverias. Tô mostrando aqui para vocês essa calanque, gente, que eu comprei em supermercado, que tá muito linda. A súpia, né, súpia maravilhosa. Esse sedumzinho, gente, ele não ia muito bem para mim em local coberto, aqui no tempo ele tá indo bem, a coloração dele tá até mudando. Aqui, a Alice Evans, olha que linda, gente. A Alice Evans, ela tende a alguns dias, né? Como eu trouxe ela agora aqui pro tempo, faz poucos dias, tá? Ela tende a ficar com as pontinhas todas avermelhadas, muito bonitinhas. Então, temos várias espécies aqui. Olha aqui. E, gente, não sei se vocês percebem, elas estão cheias de orvalho. Isso é orvalho, tá? Serração. A gente tem bastante disso aqui no sul agora de manhã. Essa, gente, é um Graptopétalo paraguaiense variegata. Espero que ela fique, né? Ó, dá pra ver que ela é diferente, né?
Trouxe ela aqui pro tempo agora também, para ver se essa plantinha muda, para ver se essa plantinha fica variegata e lindona do jeito que a gente quer. Que eu tenho um buquê maravilhoso com a Mandala Citrus. Olha que coisa linda. E aqui no meio, gente, essa mesinha ela não fica aqui. Ela só tá alguns dias aqui, como quando eu venho aqui pro sítio eu coloco ela aqui, mas ela fica lá na minha varanda, né? Então ela fica aqui para pegar um sereno da noite, um friozinho a mais, um pouquinho mais de sol para ficar mais colorida. Olha que fofura, né? Então algumas plantinhas também que eu cultivo, essas eu cultivo em local coberto, elas estão aqui, como eu falei para vocês, porque eu estou aqui, mas quando eu for para casa eu já retiro e deixo elas num local coberto. Aqui eu tenho esse vaso maravilhoso, que é um vaso bem antigo mesmo, com sedum burrito. É uma planta bem antiga. Algumas gibifloras, né? Olha que lindas que elas estão ficando, gente. Maravilhosas, né? Estão ficando bem fechadinhas, bem coloridas. Essa é com carúncula, gente. Espero que agora as carúnculas dela começam a sair, né? Aqui eu tenho a orelha de Fiona, que fica bem colorida nesse período. Eu tenho aqui mais duas arvoretas da Crassula Gollum. Essa que é o dedinho de ET, né? Ou a orelha de Shrek. Essa já é a Hobbit, que é mais fininha. Então são 3 espécies diferentes da Crassula Gollum. A peperômia. Aqui mais um vaso bonito, né? Mais algumas lindezas que estão ficando bem coloridas. Olha essa marrogane, gente, que coisa linda. Isso tudo se deve ao frio, gente. Ao frio e ao sol. Espaço que eu dei uma arrumadinha, gente, pois esse canto aqui praticamente ele quase não pega sol. Eu coloquei os meus cactos ali, né? Mas vou ver como que eles vão ficar. Quando a gente fez esse canteiro aqui, essas árvores aqui não estavam tão grandes. Elas cresceram muito, gente, muito. E como agora é um período que quase não tem sol, então, né, como eu falei para vocês, pega pouco sol aqui. Mas vamos observando, né, cada ano que passa fica diferente, a gente tem que estar mudando o jardim. Então, ele era comprido, ele era inteiro, eu abri aqui no meio, deixei só os cactos aqui. O que eu posso fazer e que eu vou fazer, gente, os cactos eu não molho. Eles vão ficar aqui, podem até ficar mais sombreado, pegam sol, mas eu não vou fazer rega, só vou molhar eles mesmo quando for necessário, ou se chover. E se chover demais, se a gente tem um inverno muito chuvoso, eu vou retirar daqui, não vou deixar. Então tudo é observação. E aqui então eu coloquei algumas plantinhas novas, né? Trouxe algumas plantinhas para cá. Trouxe alguns eônios que sofreram bastante no verão, sofreram bastante mesmo no verão, gente. Agora eles estão se recuperando, então a gente vê que esse ano a gente não teve outono, então do verão a gente passou para o inverno. A gente não teve aquele período de 2 meses do outono fresquinho, gostoso, onde elas dão um crescimento, onde elas começam a brotar, infelizmente, né? Coisas da natureza, a gente não teve. Então, agora que elas começaram, né, a brotar novamente, o que vocês estão vendo agora aqui, gente, vocês estão vendo plantas. No verão, essas rosetinhas, elas estavam menores que essa aqui, ó. Mas elas ficaram mesmo de uma forma, eu pensei, não, vou perder todos os meus eônios, né? Eu já não tenho muitos, tenho poucos. Os eônios, eles gostam mais do frio. E esse ano eles sofreram bastante. Aqui, né, nessa pata, nesse cisne, eu coloquei fantomes. Tinha bastante fantomes, gente, então fiz fantomes. Fiz alguns arranjos mistos. São novos, tá? Esses aqui foram feitos ontem. Então eu trouxe para cá. Agora eu consigo fazer esse enraizamento assim no tempo, tá? Não tá, como eu falei para vocês, não tá agora, o sol é bem fraquinho, ó. Já é 8 horas e ainda nada do sol sair. Vai demorar um pouquinho, 8h30 agora, gente, que o sol sai. Perto do inverno, no inverno mesmo, né? É 8h30 só que o sol sai. Então elas enraizam de boa ali.
né? A única coisa que eu tenho que cuidar é realmente se chover demais. Mas a gente tem previsão de tempo bem seco para os próximos dias. Eu acompanho bastante, gente. Uma coisa que eu faço e que eu aconselho vocês, para quem cultiva no tempo, e até mesmo quem não cultiva no tempo. Pessoa que cultiva plantas, que tem horta, que tem plantas ornamentais, que tem suculentas, tem sim que estar olhando a previsão do tempo, porque planta e tempo, né, elas andam juntas. Então a gente tem que sempre estar olhando. Ai, que lindeza, gente, esses arranjinhos que eu tenho, né? Um vasinho de barro normal, uma chaleirinha e uma xícara. Também foram feitos recentemente. Estão muito lindos, né? Aqui, esse vaso, gente, é a Vitor Kane, tá? Esse vaso é a Vitor Kane. Esse vaso grande aqui também, eu reformei ele todo. Algumas plantas ficaram, eu não mexi. Mas aqui em cima, a maior parte, eu fiz um novo plantio. Ele não estava legal, né? Muito sol, não estava legal, então eu refiz, né? Então aqui, esse cantinho, então, ficou dessa forma. O meu pergolado, ele vai sofrer algumas alterações também. É um pergolado bem rústico. Vou trazer algumas plantas para cá. Talvez a gente vá trocar alguns troncos ali, né, que já precisa ser trocado. E aqui, gente, é outro espaço que no verão praticamente eu não cultivo plantas, ainda mais, né, que a gente tem brita no terreno, né? Imagina, aquilo esquenta muito e não dá certo. Mas agora no outono, inverno, primavera, gente, até dependendo de como for a primavera esse ano, até dezembro eu consigo cultivar todas elas aqui. Né? Quando chega lá em janeiro, que fica muito quente mesmo, que daí eu retiro. Mas até dezembro eu consigo cultivar essas plantas aqui, até porque eu preciso que seja aqui, porque aqui é um local que pega bastante sol. Depois eu vou mostrar para vocês o canteiro lá embaixo, que eu também fiz algumas alterações, gente. Então aqui eu tenho algumas gibifloras, algumas arvoretinhas, calanques. Olha que lindo que tá esse vaso aqui, gente. Coisa mais linda. Elas estão ficando coloridas, muito bonitas, né? Algumas calanques. Esse é sabe aquele abacaxizinho ornamental, gente? Esse é um daquele abacaxizinho ornamental, que é daquele abacaxizinho bem pequenininho. É muito fofinho. Aqui eu tenho um vaso, Camandala citrus, olha que lindo. Então, né, são plantinhas que eu tô sempre mostrando para vocês. Alguns arranjinhos que eu fiz para estar guardando as mudas e eles viraram arranjos que estão aí agora. Esse arranjo também era um arranjo que era para estar refazendo, mas por enquanto ele vai ficar assim. Vou ver nos próximos dias se eu vou mexer. Até porque as plantas agora elas têm um crescimento mais lento, né? Então a gente tem que ver bem qual plantas mexer, né? Porque algumas das vezes a gente mexe nas plantinhas e acaba perdendo elas. Por quê? Porque elas não estão no pleno desenvolvimento, não é época delas, da gente estar mexendo e a gente mexe, né? Vamos ver se eu vou mexer ali nos próximos dias. Conforme os dias vão passando, o inverno vai chegando e tem algumas plantinhas que vão tendo um desenvolvimento bem mais lento, gente. Olha aqui, temos alguns arranjos que a única coisa que eu fiz, a manutenção que eu fiz, olha, gente, ó, vai dicas, tá? Esse aqui foi um e esse foi outro. São dois arranjos muito antigos aqui do meu jardim, tá? São arranjos que eu não mexo aí há em torno de 2 anos. O que eu faço? Aqui eu fiz uma poda, porque tinha uma supreme aqui que estava muito grande, tá? E o que eu fiz foi, a única coisa que eu fiz foi colocar uma nova adubação e colocar também o Proverme. O Proverme, gente, é um pozinho que a gente usa para combater os nematóides nas raízes das suculentas. Então o que eu fiz foi isso, eu coloquei uma colher de sopa de Proverme nesse vasinho e nesse, e fiz uma nova adubação, só, né? Coloquei pedrinhas ali e deixei elas do jeito que estavam, não mexi, tá? Então é bem legal, né? A gente fazer essa manutenção nos vasinhos sem estar mexendo. Esse também, gente, a mesma coisa, coloquei o Proverme, fiz uma nova adubação com NPK, 4148, tá? Usei essa numeração do NPK e só. Olha lá, gente, quantidade de brotos. Agora as gibifloras, elas não crescem muito o miolo, mas elas soltam muitas
muitas mudinhas, tá? Essas duas aqui são duas mandalas citrus e essas três aqui são a Hakuhou, tá? Olha que lindonas. E, gente, agora nós vamos conversar um pouquinho sobre este carrinho. Então, atendendo, né, a pedidos, né, eu falei em um dos meus últimos vídeos que eu ia fazer, que eu ia plantar novamente as plantinhas, as suculentas aqui nesse carrinho. Que eu ia fazer a reciclagem dele, que ele já está nas últimas, gente. Até esse último aqui, né, esse último pegador dele aqui caiu. Meu marido fez uma engembração aqui embaixo para mim, amarrou com arame, né? E foi voltado muito, gente, em deixar, eu tinha colocado os vasos de barro aqui dentro, em deixar os vasos de barro, de não plantar. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma camada grossa de areia no fundo, pois tinha terra e estava chovendo e estava sujando muito os vasos. Então, eu fiz uma camada grossa de areia, pedrinhas, e assentei os vasos aqui. Então, eu coloquei alguns arranjos que eu tinha feito de barro. Olha que lindo, gente, esse com fantomes. E olha só que coisa mais linda. Elas estão muito bonitas. Como o vasinho ali tem uma inclinação onde permite que elas peguem bastante sol, então elas estão maravilhosas. Olha esse Gunsrow, gente, que lindo! Então temos várias espécies aqui que estão entrando em dormência. A gente percebe bem o miolo, né? Ficando menorzinho. A Madiba, gente, a Madiba aqui no tempo, ó. A Super Primavera. Aqui nós temos um vasinho de súpia. Aqui nós temos o Sedum obesum, que é uma planta, né, tão simples, mas que nesse período fica maravilhosa, ela fica muito linda. Essa é a Big Green, que está fazendo muito sucesso agora nesse período. A Big Green agora, ela fica muito bonita. Então, várias espécies. Nós temos até plantinhas de meia sombra, que eu trouxe para cá, gente, que eu coloquei aqui no carrinho. Olha que coisa linda. Então, deixem para mim aí, quem quer um tour só aqui no carrinho, para falando todas as espécies que tem aqui no carrinho, gente. Deixe para mim aí nos comentários. Então, antes de continuarmos lá na minha bancada vermelha, a bancada vermelha eu mostro mais, né? Aqui já fazia bastante tempo que eu queria fazer essa manutenção e ela ainda não está completa. A gente ainda tem algumas coisinhas para fazer, mas eu vou já estar mostrando para vocês. Que atrás meu marido, ele já está fazendo a limpeza, né? Aí só falta agora a roçagem. A gente vai fazer uma roçagem também. Sítio dá trabalho, gente. Vocês não imaginam o quanto a gente trabalha nesse sítio. Pensa manter isso tudo limpo, não é fácil. Teve até um outro dia que teve uma inscrita minha que perguntou como que a gente faz para manter ali onde tem a brita tudo limpo. Não é fácil, tá? A gente trabalha e trabalha muito, mas é prazeroso, né? A gente faz porque a gente gosta. Então aqui eu tenho essa colônia de agaves que não dá para mexer, gente. Elas são lindas, né? Tem uma outra espécie dela que é variegata, eu não sei se vocês já viram, que é maravilhosa, aquela eu não tenho ainda. Mas muito cuidado com esses espinhos, tá? Esses espinhos são assim, não vou dizer que são venenosos, porque não são venenosos, mas eles são muito doídos mesmo. Então aqui eu não mexo. Aqui ela vai ficar, ele vai criar colônias aqui vai ser o cantinho dela, né? E daqui para cá eu tenho algumas que estavam plantadas no chão, eu deixei. A única coisa que como eu falei para vocês, eu coloquei o Proverme, eu sempre faço isso, e coloquei o NPK. E as outras, gente, eu trouxe em vasos mesmo, que são alguns cactos meus. Como aqui pega bastante sol, então eu trouxe para cá. O que eu tenho que fazer aqui é colocar a pedrinha no fundo, como eu fiz lá dentro do carrinho, que eu não fiz ainda, né? Eu tenho que colocar a pedrinha, eu tenho que arrumar a pedrinha, não tenho ali o suficiente, mas eu vou dar um jeito de colocar a pedrinha no fundo para não sujar muitos vasos. Então aqui eu trouxe os espinhudos e eu pretendo deixá-los aqui. Eu tô pensando também, né, por enquanto não, por enquanto eu vou deixá-los assim. Eu tava pensando até em levantar mais esse canteiro e plantá-los no chão. Vamos ver, vamos amadurecer essa ideia, quem sabe lá na primavera, verão. Porque agora eu não vou mexer com os cactos, né?
Agora eles entram em dormência, gente, e não é legal de mexer. Então agora é um momento que a gente deixa eles mais quietinhos, só faz uma adubação de manutenção e deixa eles quietinhos aqui para lá na primavera e no verão, então a gente começar a mexer neles, tá? Então aqui esse lado ficou mais os cactos, né, os espinhudos. Aí é um local que a gente quase não mexe, deixa eles ali quietinhos para não se machucar. E aqui eu fiz né, um novo plantio. Também tenho que colocar pedrinhas que eu ainda não coloquei, tá vendo? Ó? Então são plantinhas com raízes, são plantinhas sem raízes. Então agora é um período que eu consigo fazer essa manutenção, né, de plantar elas dessa forma, gente, sem ter tantas perdas. Porque como falei para vocês, é um período que quase não vai chover, né? Porque se chovesse demais já não daria certo. E como também o sol ele está mais ameno, não é tão forte, eu também consigo fazer isso, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, aqui, ó, essas aqui, ó, não tem raiz, elas vão enraizar aqui, tá? Então, se você quiser saber sobre o meu substrato, como eu faço o plantio, eu tenho um vídeo, quando eu fiz a manutenção do canteiro de cima, que eu mostrei para vocês, eu tenho o passo a passo daquele canteiro. É a mesma coisa, tá? Fiz lá, fiz aqui. Então, é igualzinho. Se você quiser saber, é só acessar a playlist do canal ali e né, assistir o vídeo lá, que o vídeo tem muitas dicas, mas muitas dicas mesmo, né, de como fazer o plantio dessas lindezas. Eu coloquei bastante espécies diferentes, né, aqui. E vamos acompanhando, né? Tenho que terminar ainda de colocar as pedrinhas e vamos acompanhando o desenvolvimento aqui desse canteiro. Então agora uma rápida passagem aqui na bancada. Se bem que a bancada mudou bastante, eu tô sempre mudando, gente. Eu tô sempre fazendo algumas mudanças, tá? Deixa eu botar um pouquinho mais pertinho para estar mostrando para vocês. Tô sempre fazendo mudanças no meu jardim. Troco um vasinho de um lugar para o outro. Observo a quantidade de sol. Eu faço essa mudança justamente para isso, tá, gente? Ah, a plantinha não está pegando tanto sol como poderia, como deveria. Então eu vou ali e faço uma mudança de posição de vasos. Ah, essa plantinha aqui, ela precisa, estou percebendo que ela precisa de adubação. Aí eu venho aqui, faço uma nova adubação naquela plantinha. Tá? Então a gente está sempre fazendo essa observação no jardim para estar fazendo os ajustes que precisam, né? Aqui eu tenho que colocar a identificação, gente. Zamana Campseiros. Olha que fofinha. Fiz alguns vasinhos novos, né? Trouxe para cá. Aqui eu tenho essa lindona, Walter Lily. Isso, a Walter Lily. Tô pensando em tirar essa roseta, fazer um outro vaso, pois eu só tenho esse vaso com ela, gente. Como ela, né, se desenvolveu muito esse ano, então agora é hora de eu multiplicá-la. Então aqui, gente, é a minha Snow White, que eu fiz o corte. Deixa eu ver onde é que tá o... Vou lá pegar, gente, para mostrar para vocês. Deixa eu mostrar aqui, pegar aqui. Ó, ela estava aqui nesse vasinho, né? Quem me acompanha mais tempo vai lembrar. Ó, fiz um corte aqui e o outro aqui. Pois aqui atrás, ó, ela tá cheia de brotos. E me perguntaram, a Fernanda, do canal Fernanda Campos, ou Jardim da Nanda, agora é o Jardim da Nanda. Ela perguntou se esses brotos eram espontâneos. Sim, gente, esses brotos foram espontâneos. Eu tinha essa roseta e essa outra aqui. Então eu cortei e deixei para que, né, eles crescessem mais. Aqui tem algumas folhinhas já ali, ó, para brotar. Cuidado que ele vai cair, né? Vou botar pro outro lado. E eu acredito que depois desse corte também, ela vai soltar mais brotos. Tá? Então, esses dois caulezinhos aqui, eles vão brotar ainda mais, né? Tirei, coloquei aqui, coloquei uma Gunsrow aqui atrás também. Fiz outros vasinhos com a Gunsrow também, tá? Aqui, ó, a Ellen. A Ellen fica muito linda nesse período, né? Golden Glow. Ah, são várias espécies assim que estão muito lindas, gente. Elas estão maravilhosas, maravilhosas mesmo. Estão muito lindas. Muito lindas mesmo. Deixa eu botar aqui, ó. Que é o lugarzinho dele. Depois eu arrumo ali as folhinhas, né? Ó, outro vasinho com a Gunsrow.
eu fiz a poda né, que eu tinha a matriz da Gunshow e fiz 2 vasinhos, né, com ela. Aqui, gente, é a Purple, isso, a Purple Daylight. Olha que lindona que ela tá aqui no tempo também. Fiz um vasinho novo com o Pachyphyton Bluebeam. O meu vasinho ele tava bem cheio, tava na hora de eu fazer. A Sedeveria Blue Elf. Aqui eu tenho a Echeveria Aloha. Olha que linda que ela tá, gente. Bonita, né? E essa aqui foi uma decapitação que eu fiz, a parte de cima. E são 2 brotos que vieram depois da decapitação, tá? Muito lindões, né? Olha só. E ali atrás, aqui atrás eu tenho os meus 2 painéis com latinhas. Antes de ir ali no painel, gente, ó, agora que o sol tá vindo. Deixa eu ver que hora é, gente. 8h10. 8h10. Agora que o sol tá dando a sua graça, olha lá. É, Senhor Jesus, né? Haja procurar sol para essas plantas todas. Mas é rapidinho, é 2 meses, em agosto já começa, finalzinho de julho ali, o sol já começa a nascer um pouquinho mais cedo. Então aqui, gente, ó, eu tenho essa minha palmeirinha de Madagascar, que ela vai perder essas folhas, né? Ela não perdeu ainda, como eu falei para vocês, o verão, ele se estendeu muito, ela não perdeu ainda, mas ela vai perder. E aqui eu tenho uma pata de elefante. Essas 2 lindezas, eu pretendo no verão, talvez colocá-las no chão. Vamos ver, né? Isso é tudo hipóteses que a gente tem que amadurecer para ver se realmente a gente vai fazer. E deixa eu passar aqui rapidinho. Agora o sol vai atrapalhar a gente. Nos meus 2 painéis de latinhas. Deixa eu ver, eu vou começar pelo outro lado, quem sabe é melhor. Isso, né, gente? Ó, vamos daqui para lá. Então aqui a gente vai passar assim mais rapidinho. Aqui também, de repente, eu posso fazer um tour somente no painel, né? Que fica melhor para vocês, aí mais detalhado. A gente só vai passar assim mais rapidinho e mostrar mais ou menos como estão essas lindezas, como elas estão ficando coloridas, bonitas. Olha só, que é uma iceberg, e essa iceberg tá muito linda. Aqui eu tenho gente, agora eu esqueci a identificação dela. Quem souber, deixe para mim aí nos comentários. A Orion, lembrei, a Orion. Às vezes dá um branco na gente, né? A gente sabe o nome da planta é igual o filho, né? Quando a gente tem vários filhos, a gente vai trocando os nomes, até chamar o nome correto do filho, não é assim? Vocês aí que tem bastante filhos. A minha mãe faz isso com a gente. Chama todos os nomes até acertar o correto. Eu não dá, né, gente? Eu só tenho uma filha. Já me perguntaram, né? Teve uma inscrita que perguntou. Eu tenho uma filha só, que se chama Maiara. Eu e meu marido, a gente optou em ter uma filha só. É uma filha muito amada, nossa. Já é uma moça casada, já tem quase 30 anos. Agora no mês de maio ela fez 29. Então já é uma moça, né? Agora só falta eu vir os netos, né? Quem sabe? Ai, quem sabe, né? Um futuro mais próximo, não tão distante, os netos chegam, né? A gente chega a uma certa idade que a gente anseia por isso, né? Eu acho que tem bastante pessoas que vão se identificar com esse desejo meu. Olha aqui, mas tudo tem o tempo de Deus, tudo vem na graça de Deus, então a gente deixa nas mãos de Deus e Ele que sabe o momento certo de nos abençoar com tudo aquilo que a gente sonha, não é mesmo? Aqui eu tenho, gente, ó, uma fofurice. Ai, tá muito linda, né? Ah, gente, é a super primavera. Mais uma Snow White aqui, ó, lindona. Vou mostrar rapidinho para vocês que agora o sol tá vindo com tudo, né, gente? Ó, a Mayalen. Essa lindeza aqui é a Calanque mínimo alemão, que tá muito fofinha, muito linda. Gente, essa Vitor Queen aqui, ela tá ficando maravilhosa. Deixa eu mostrar melhor para vocês aqui. Olha que linda. Junto com o Rubro Ticton aqui, né? Estão muito fofinhos. Aqui eu tenho o colar de moedinhas, ou a Peperomia Hope. Tem um vaso dele pendente, eu quero trazer ali pro pergolado. A hora que o pergolado tiver com elas penduradinhas, eu vou mostrar para vocês, gente.
Olha que lindeza que tá ficando essa Letícia. Tá muito linda, né? A coloração delas tá ficando assim deslumbrante. Olha isso aqui, gente. Que coisa mais linda. Muito linda. Esse é um Joyce Tulloch variegata. Como ele fica rosinha nesse período. Fica muito bonito. É. Aqui eu tenho mais uma Big Green na lata da Frida Kahlo. Muito linda. Não tem como mostrar tudo, gente. Então a gente vai mostrando assim as que estão mais coloridas, que nos chamam mais atenção, né? Tem muitas plantas bonitas, muitas plantas com as rosetinhas mais fechadinhas, coloridas. Aqui mais uma Purple Daylight que eu trouxe para cá. Aqui uma Gibiflora lindona. Agora o sol tá vindo, gente. Poxa vida, 8h15. Então, 8h15, o sol nasce aqui no sítio da Prof. Rutinho. Olha ele lá, ó. Também onde ele vai nascer, né? Ele demora por causa daquela montanha lá, né? Até ele chegar em cima, no topo da montanha, demora um pouquinho. O sol fica mais lento nesse período, ele demora um pouquinho. Essa aqui tá muito linda, gente. Essa é uma Ranaicada. E aqui no cantinho, né, no beiral da casa, nós temos mais algumas plantinhas, ó. Aqui elas ficam em local coberto, protegido. Aqui é a Ruth que controla as regas, tá? Olha que linda. Essa aqui, gente, agora eu lembrei. Eu tava tentando me lembrar qual era a planta que eu queria passar para um vaso de barro. Essa lindeza aqui, ó. É o Pachyphyton glutinicaule. Passar ela para um vaso de barro. Ela tá muito bonita, né? Tá muito linda. Cresceu bastante. Precisando de um vaso novo. Então, algumas plantinhas aqui, algumas equevérias. Aqui eu tenho uma equevéria Pointed Frios, que fica numa cor assim, divina nesse período. Uma Laguna Sanches. Aqui é uma Paula. Nós temos muitas plantas maravilhosas. E aqui, né, o que eu tenho sempre mostrado para vocês, ali embaixo eu prefiro não colocar porque chove muito, molha muito, então, né? Então eu prefiro não colocar. Eu deixo mais nessas prateleiras de cima. Aqui também é local coberto, então elas estão sempre sendo controladas, né? A rega é controlada. Então muito linda, gente. Então muito lembrei, eu tenho que colocar um vasinho desse aqui no tempo também. Eu tô colocando praticamente todas as espécies que eu tenho. Não sei se vocês conhecem a Márcia do Jardim da Márcia. O Jardim da Márcia, ele é todo no tempo. Ele cultiva todas. Ela não tem nenhuma em beiral, ela não tem nenhuma protegida. Eu admiro muito a coragem da Márcia. Aí acontece, gente. Acontece de planta queimar, acontece de planta melar. A Márcia, né? O jardim dela é todo no tempo. Eu admiro muito a coragem dela. E tô me espelhando para que eu tenha também muita coragem de colocar as minhas no tempo também. Mas claro, o clima dela é diferente do meu, né? Ela tem um clima, úmido também, é chuvoso também, mas o meu aqui é bem mais chuvoso, bem mais úmido. Ela mora em São Paulo, eu já tive o privilégio de conhecer São Paulo, então a gente vê assim, quando a gente chega lá, que desembarca já no avião, gente, a gente já veja a diferença de clima. Assim, só você tem que passar por essa experiência para saber, tá? A gente narrando é uma coisa, agora você experimentando é outra. O ar é mais seco, o ar é diferente daqui. O ar aqui ele é muito úmido, nós temos um frio úmido, ele é diferente. Então essa umidade, mesmo agora, ó, com sol, com o inverno que é mais seco, ainda a gente tem uma umidade no ar. E isso se intensifica quando tá chovendo, gente. E no verão e na primavera, então, gente do céu, isso vai, né, eleva muito. Então, querendo ou não, suculentas, elas preferem um clima mais seco, tá? Quanto mais seco o seu clima for, mais bonitas elas vão ficar. Claro, você vai ter um pouquinho mais de trabalho, porque você vai ter que molhá-las mais, né? Mas eu acho que isso não é trabalho, isso é carinho. E quando o clima, ele ajuda a gente a cultivar essas lindezas, a coisa fica bem melhor.
Ó, deu um close aqui nessa, gente, que ela tá muito linda. Olha só a coloração dessa planta, né? Então, ó, tem algumas aqui. Já começa agora a pegar o solzinho. Agora, à tarde aqui pega bastante sol, tá? O sol pega de cheio aqui, pega bastante mesmo. Aqui eu tenho um colar de bananinhas. Quase não tenho mostrado os colares para vocês, né, gente? Eu tenho lá atrás de casa alguns vasos bem grandes com os meus colares. Aqui, ó. Essa é a, deixa eu lembrar, Daylights. Aqui é Vera Daylights. Agora, aqui eu tenho algumas lindezas que eu, né, algumas eu já fiz mudas e outras não. Então, as que eu não tenho mudinha ainda, eu prefiro cultivar em local coberto, né? Não levar elas para o tempo. Deixa eu dar a volta aqui, vamos ver se eu consigo mostrar para vocês sem aparecer a sombra, né, gente? Que agora o sol, né? Agora o sol está bem cheio, pegando de cheio, então fica mais difícil para mostrar. Então, meus lindos, espero que vocês tenham gostado desse tour, né? Um vídeo um pouco mais longo. Tem pessoas que gostam de vídeo longo. Quem não gosta de vídeo longo, coloque ali, né? Acelerar um pouquinho, adiantar um pouquinho o vídeo, né? E quem não gosta também, procure outros vídeos menores, que a gente também tem vídeos menores aqui no canal. Tá bom? Então, a gente tem para todos os gostos. Então, eu deixo um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus.